Eu quero falar sobre Savarino, galera. Eh, Tem alguns vídeos no canal, já manifestei a minha opinião, mas agora, com a confirmação do acerto, depois de uma novela longa pra caramba, coloca cobertor, tira cobertor, bota de novo, enfim. O presidente Matheus Montenegro, que foi categórico na entrevista coletiva, dizendo que as negociações estavam encerradas e que não tinha chance de voltar a conversar por Savarino, durou pouco isso, né? Futebol é muito dinâmico, e o Savarino, com muita pressão do Botafogo, vocês podem ter certeza que isso aconteceu, porque se o Savarino quisesse vir, ele já estaria treinando no Fluminense há muito tempo, né? Ele com certeza foi convencido pelo Botafogo, está devendo FGTS, salário, precisa de grana para cobrir lá os rombos do John Textor. Então o Botafogo, pelo amor de Deus, vai, cara, vai, porque você ganha muito, ainda ganha um dinheiro aqui, bota esse menino para jogar aqui, o Wallace Davi. E aí o Savarino foi contratado pelo Fluminense. Se a gente for analisar a contratação do Savarino, ela por si só, você chega para mim e pergunta: Leandro, o que você acha do Savarino no elenco do Fluminense? Eu te respondo: é uma boa. É melhor ter o Savarino no elenco ou não ter? Se for analisar apenas por esse prisma, sim, aceitaria. Mesmo ele tendo feito um 2025 muito ruim, sim, é um jogador técnico, não é muito velho, tem 29 anos, pode se recuperar. Analisando isoladamente, se você me perguntar de bate-pronto, Leandro, quer o Savarino? Sim, pode ser. Mas não se analisa a contratação por um desejo pessoal ou por uma oportunidade de mercado, de negócio, como os dirigentes gostam de dizer. Quando você se aprofunda na negociação, né, você está olhando de fora. Quer o Savarino? Beleza, aceito. Pode ser titular, eventualmente no banco, muda o esquema, encaixa ele ali, beleza. Mas a gente não pode ignorar o que foi a negociação e os riscos que ela traz para Fluminense e Botafogo. Primeiro, analisar o lado do Botafogo. Tá vendendo o Savarino porque tomou transfer ban, tá com dívida, John Textor, enfim, é o dono do clube, faz o que ele quer e tá lascado lá. Então, mesmo com a idolatria do Savarino, quer fazer dinheiro. Mas do ponto de vista negocial e esportivo, o Botafogo fez um negócio menos arriscado do que o Fluminense, eu vou explicar por quê. Savarino fez um grande 2024, né? Mas não era protagonista daquele time campeão brasileiro e da Libertadores. À frente dele estavam Igor Jesus, Luiz Henrique, Almada e o Marlon Freitas. O Savarino funcionou dentro de uma proposta de jogo, com um entorno que funcionava muito bem, e ele teve ótimos números e fez apresentações muito boas. Vi muitos jogos do Botafogo. Em 2025, ele cai de produção por uma razão evidente. O Botafogo perde as suas principais peças, ora. Claro que quem ficou iria sentir, porque não houve reposição à altura. Como é que você repõe o Luiz Henrique hoje? O Almada, o Igor Jesus. O Botafogo perde 3 das suas 5 principais peças, perde 3. O que aconteceu? O Marlon Freitas caiu de produção e o Savarino também, natural. E além disso, teve muitas lesões, algo que não era muito comum na carreira dele. Foram 6 lesões em 2025, que deixou ele fora do combate, somando tudo por quase 3 meses. Então a queda de produção do Savarino era natural, pelo enfraquecimento do Botafogo. Então o Botafogo, que está passando por esses problemas, viu que o Savarino está em baixa, é um jogador caro, e o Fluminense chegou com uma proposta boa. Até porque, vamos lembrar, o Botafogo comprou o Savarino em 2024 por 2 milhões e 700 mil dólares. Na época, mais ou menos 13 milhões de reais. A efeito de comparação, o Fluminense em 2024 contratou o Davi Terãs por 14 milhões de reais. Então o Botafogo compra o Savarino por 13 milhões de reais e vende para o Fluminense pelo dobro, por 26 milhões e um pouquinho. Então, do ponto de vista negocial, você vender um jogador seu que já não performou, economiza, porque está passando por crise financeira, deixa de pagar o alto salário
ainda consegue o dobro do que pagou por ele e recebe uma promessa do Fluminense, que é o Wallace Davi, acho que o risco do Botafogo foi menor do que o do Fluminense, que está pegando um bom jogador, sim, mas em baixa, caro, num contrato de 4 anos. Quando o Savarino terminar esse contrato, se cumprir, vai ter 34 anos, e o Fluminense prefere que o Botafogo desenvolva uma promessa dele. É um modus operandi da gestão de não desenvolver atletas de xerém, de não ter paciência. O Fluminense quer jogadores para hoje. A gente pode discutir se isso é correto ou não, mas foi a decisão da diretoria tricolor. Então, na minha visão, o risco para o Fluminense é muito maior, porque ele compra o jogador, perde uma promessa, e a única forma de ele recuperar o investimento é o Savarino jogar bola, recuperar o futebol dele de 2024. Pode acontecer? Claro que sim. Mas se não acontecer, o prejuízo é garantido, porque dificilmente o Fluminense vai conseguir alguém que vai pagar o que o Fluminense pagou o Botafogo pelo Savarino. Deu para compreender? E além disso, a gente tem o encaixe nesse time. Aí vem a parte tática do Fluminense. Onde o Savarino vai jogar? Ele é meia ou é ponta? É um ponta aberto? É um ponta construtor? É um meia de organização? É um meia atacante? E o que eu vi de tricolores falando, não, é melhor do que o Canóbio, é mais técnico do que o Serna, como se o Savarino pudesse substituir os dois. E só quem viu o Savarino jogar sabe que é um equívoco essa comparação. O Savarino deixou de ser ponta há muito tempo. Aquela velocidade que ele tinha lá nos tempos do Atlético Mineiro acabou, não tem mais. O Savarino não é um jogador veloz, não é lento, mas não é veloz. Não é um cara para jogar nas pontas. É um jogador que não recompõe, atua mais no terço final e joga por dentro, centralizado. Ele é um meio atacante que joga atrás do centroavante. Gosta de dialogar com o centroavante, fazer tabela, finalizar gol, dar aquele passe final. Não é jogador para atuar aberto. Eu não estou querendo dizer que ele não vá atuar assim no Fluminense. Estou dizendo como ele jogava no Botafogo, como ele vinha sendo útil ao Botafogo. E, além disso, o próprio Savarino, ainda no Botafogo, pediu para não ser mais usado pelos lados. Ele não quer mais, ele entende que é um meia centralizado. Um camisa 10, de fato, o número que ele vestia no Alvinegro. Então, o Fluminense precisa estar ciente de que tipo de jogador que ele está contratando, para não cair no erro do Davi Terãs. E aí eu não estou comparando qualidade. O Fluminense trouxe o Uruguai com uma expectativa que não correspondeu à realidade. O Davi Terãs, claro, tem problemas físicos, é um jogador muito irregular, mas o Fluminense não sabia que tipo de jogador estava contratando e ele jogou muito pouco aqui e foi embora. Quer dizer, está de volta se recuperando de lesão. Então, a diretoria, a comissão técnica, precisa entender o que o Savarino pode dar para o time e o encaixe nesse Fluminense. E aí a gente entra exatamente na equipe titular. Eu não consigo imaginar o Savarino vindo para o Fluminense para ser reserva. Mas e aí, como você ajustar? Aí o primeiro tricolor fala, muda o esquema, vai para o 4-4-2. Bom, primeiro a gente precisa convencer o Zubeldia de fazer isso. Porque ele passou o tempo inteiro do Fluminense 2025 apenas com o 4-3-3, não abriu mão em momento algum. Vamos para o 4-4-2, vamos. Com a bola, a coisa pode funcionar. Né? Você ter o Savarino próximo do Lúcio, do centroavante, esperamos que não seja o Everaldo. E sem a bola? Você fecha 2 linhas de 4 para poder marcar e volta com o atacante, né? O segundo atacante deixando o centroavante preso. Quem é que vai correr pelos lados? O Savarino? Não. O Lúcio Acosta? Também não. Então, qual o encaixe que vai precisar ser feito? Deslocar um volante, imaginando que teremos Martinelli e Hércules, para marcar pelo lado e colocar Savarino ou Lúcio por dentro. E qual é o problema de você ter Savarino ou Lúcio por dentro? Marcação e estatura. Savarino tem 1,68 m, é mais um baixolinha. Perto do Lúcio é um gigante que tem 1,60 m. Então, como é que você vai recompor com um jogador tão baixo nesse enfrentamento físico e bola aérea? Então você, entre aspas, resolve um problema fechando esse lado direito com o volante, mas você deixa ali o meio com pouca pegada. E você vai ter que colocar um desses jogadores tendo que sacrificar um deles.
Então, eu vejo com preocupação esse ajuste tático tendo Lúcio Acosta e Savarino. E aí pode acontecer o que, a princípio, eu não imagino. Um dos dois ir para o banco. Ou Savarino ou Acosta. E aí voltamos num dos vídeos que eu já gravei aqui. Era uma contratação necessária? O Fluminense precisava de ter o Savarino? E eu não estou cravando nada, que o Savarino pode vir jogar pra cacete e arrebentar. Mas o Fluminense tem prioridades para serem atacadas e que o diretor executivo disse que não vai atacar, que é zagueiro, vai ficar esperando para tentar o Nino no meio do ano, para ver se o Zenit enfim libera. E os centroavantes estão no desespero tentando buscar qualquer um e eu estou preocupado com esse nome. Disseram que é um nome de peso, mas será que é? Então, Savarino não é uma péssima contratação, não acho que prejudica, creio até que pode ajudar, mas não vai ser um ajuste fácil pensando nessa formação. E aí, por conceito meu, não vejo com bons olhos você trocar um jogador, embora pronto, testado no futebol brasileiro, mas que vem baixa, por uma promessa. É um recado muito claro que o Fluminense dá para o mercado, para os seus torcedores, de que não tem interesse em desenvolver os jogadores que são prata da casa. Isso é um recado muito ruim para quem se vangloria de ter a melhor base do futebol brasileiro. Para quê? Para jogar nos outros clubes, nos rivais, na Europa? Eu não tenho a menor ideia se o Wallace Davi vai ser um grande jogador. Mas o que fica, por conceito, é, mais uma vez, a diretoria abrindo mão daquilo que ela tem de mais valioso, que é Xerém. De você dar rodagem para os meninos, valorizar Xerém. Vamos lembrar que se não fosse a lesão do Hudson, o André poderia estar no Botafogo. E tantos outros exemplos que nós vimos em todos esses tempos. Então, boa sorte para o Savarino, que ele consiga recuperar o bom futebol que desenvolveu no Botafogo em 2024, mas fica aqui a ressalva quanto a esse encaixe tático. Vamos ver o que o Zubeldia vai fazer.